Fala pessoal, tudo já com vocês? Professor Rogério Santos aqui. Bom, nessa aula eu quero falar com vocês sobre o plano inclinado sem atrito. O que acontece quando um objeto ele é colocado sobre um plano inclinado sem atrito? Vamos analisar essa situação? Então eu tenho um esquema aqui no quadro que vai nos ajudar a visualizar isso que eu estou dizendo. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Então tá aqui pessoal, este é o plano inclinado, ou seja, uma rampa. E sobre essa rampa a gente coloca um objeto, um bloco, aqui representado por esse bloco de massa M. O que a gente sabe? Que tem pelo menos duas forças que atuam sobre esse objeto. A primeira força é a força peso, ela tem esta orientação, vertical para baixo. A força peso é a força de atração gravitacional. Quem exerce essa força sobre o bloco é a Terra. Tá? E tem uma outra força também, que é a força normal. A gente representa aqui pela letra N. A força normal, ela é uma força de reação ao contato entre o objeto e o plano inclinado aqui, tá? Então, essas forças, elas têm origens diferentes. Primeira coisa que eu quero alertar para vocês, não confundam isso. A força peso tem origem na Terra, então tem reação na Terra também. E a força normal, ela tem origem aqui no contato entre o objeto e o plano inclinado. Então, a força normal é reação ao contato do objeto com o plano inclinado, tá? Então, são essas duas forças que a gente tem. Uma coisa importante de falar é que essa força normal aqui, ela é perpendicular à superfície do plano, ou seja, ela forma um ângulo de 90 graus aqui com a direção do plano. Ó. Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Agora, a gente sabe que um objeto colocado sobre um plano inclinado sem atrito, ele desliza aqui para baixo. Bom, se ele está se movimentando dessa maneira, a gente é levado a crer que há uma força nessa direção aí, nesse sentido. Mas que força seria essa? Para a gente encontrar essa força, a gente vai representar ali no desenho um plano coordenado, ou seja, dois eixos de referência, aqueles novos famosos eixos X e Y. Então, vou colocar lá na figura para a gente continuar analisando. Muito bem, pessoal, eu representei ali na figura os nossos eixos coordenados, os eixos X e Y. Então, está aqui, ó, o eixo X, eu representei numa direção paralela à superfície do plano inclinado, tá? E o eixo Y que eu fiz numa orientação que forma um ângulo de 90 graus aqui com a superfície do plano inclinado também, tá? Então aqui tem o eixo X e aqui tem o eixo Y. A gente pode observar que a força normal, ela não tem componentes na direção X. Então significa que a força normal não é responsável pelo movimento do objeto nesse plano inclinado aí. Agora, a força peso, ela vai ter duas componentes. Uma componente na direção X, paralela ao plano inclinado, apontando no sentido de descida do plano inclinado, e vai ter uma componente perpendicular ao plano inclinado, tá? Que são essas aqui. Essa daqui é a componente perpendicular, eu vou chamar de PY, que está na direção Y. E aqui em cima tem a componente paralela ao plano inclinado, está na direção X, então eu chamei de PX. Aqui nós temos as componentes Y e a componente X da força peso. Pessoal, repara o seguinte, tanto as forças PX, que está aqui, quanto a força PY, elas não existem de fato. O que existe é a força peso, tá? Essas duas forças apenas são componentes da força peso, ou seja, uma pequena parte da força peso que atuam nessas direções aí. Então a gente também pode reparar que a força normal e a força peso, PY, a componente PY do movimento, elas se equilibram, elas se anulam. Não há movimento nesta direção aqui. Significa que essas duas forças elas estão se equilibrando. Porém, na direção X, a gente observa que tem apenas a componente que aponta para baixo. Então, essa componente PX é responsável por fazer o objeto deslizar plano inclinado abaixo, tá bom? Então, descobrimos aí, a força que faz um objeto descer um plano inclinado sem atrito é a componente X da força peso. Vamos ver agora como é que a gente calcula esses valores aí. Como que eu posso calcular o valor da força PX e da força PY? Pessoal, acompanhe aqui comigo. Olha só, o que eu fiz? Eu fechei essa figura aqui.
tá? Mas eu fechei da seguinte maneira, imagine que essa força PX ela se desloca para cá e fecha essa figura aqui, tá bom? A gente considera que esses vetores aqui são do mesmo tamanho, tá? Aqui no desenho não tá, que eu tô fazendo à mão e tudo, mas eles são do mesmo tamanho aqui. Então essa força PX ela se desloca e vem para cá. Então aqui eu tenho PX. Então o que eu tenho agora? Ó, eu tenho a componente PY do peso. Eu tenho aqui a componente PX do peso, tá? Que eu desloquei para cá e eu tenho a própria força peso aqui. Então, eu vou ter um triângulo retângulo. Pessoal, eu não vou fazer a demonstração aqui, mas este ângulo aqui, ó, é o mesmo ângulo de inclinação do plano, tá? Então, esse plano que está inclinado de um ângulo θ, então esse daqui também é um ângulo θ, tá? E com isso, a gente vai determinar uma maneira da gente calcular Px e Py. Pessoal, olha só, aqui Px é um cateto oposto ao ângulo. O que isso te lembra nas relações trigonométricas? Cateto oposto ao ângulo. Não te lembra o seno? O seno de um ângulo θ é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, com essa ideia, a gente pode calcular o valor de Px. Vai ficar assim, ó, aqui, ó. Px é igual a T vezes o seno de θ, tá bom? Aqui, ó, o cateto oposto é o Px. Então, Px é igual a P, que é a hipotenusa, vezes o seno de θ. Pensa aqui o seguinte, ó, o seno de θ, pegando esse P passando aqui para baixo, o seno de θ é igual a Px sobre P, ou seja, o cateto oposto sobre a hipotenusa. Daí a gente tem a primeira relação para calcular o Px. Bom, junto com o seno, tem aquela função irmã, né, que é o cosseno. Bom, pessoal, já que a gente falou do seno, a gente não poderia esquecer, né, deixar de falar do cosseno. Portanto, o Py vai ser igual ao peso vezes o cosseno do ângulo θ. Vai ficar assim, ó. Tudo bem aqui, ó. Py é igual a P cosseno de θ aqui, ó. O cateto adjacente é o Py, então o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que eu posso reescrever assim, Py igual a P cosseno de θ. E daí a gente já consegue determinar as duas componentes da força peso, a componente na direção x e a componente na direção y, tá? Guarda isso daí, pessoal, anota isso, ó. Px é igual a P seno θ, Py é igual a P cosseno θ. É importante a gente saber disso, sabe por quê? Px é a força responsável por fazer, né, a componente da força peso, responsável por fazer com que o objeto desça o plano inclinado. E a componente Py é a responsável por equilibrar a força normal. Então não há movimento nessa direção, porque essas duas forças se equilibram. Porém, nesta direção há movimento, sim, porque não tem equilíbrio de forças aqui, tem só a força Px atuando, beleza? Então, assim, no plano inclinado a gente já descobriu duas coisas muito importantes. Como determinar a força paralela ao plano que faz o objeto descer, Px, e a força perpendicular ao plano que evita o movimento nessa direção perpendicular ao plano, que é a Py. Está faltando o quê? Está faltando a gente determinar a aceleração desse bloco, né? Já que ele desce aqui, ó, o plano inclinado, com que aceleração ele vai descer? Bom, nesse caso, vamos aplicar a segunda lei de Newton nesse bloco aí, vamos ver como é que fica. Muito bem, pessoal, escrevi aqui a segunda lei de Newton, a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Vamos aplicar isso ali, ó, naquele bloco, vamos ver como é que fica. Bom, quem é a força resultante? Aquela força resultante é a força que faz com que o bloco desça o plano inclinado. Pessoal, a gente acabou de ver isso. Quanto é que vale? Qual é a expressão dela aqui, ó? Px. Então, aqui, ó, a força resultante é igual a Px seno de, ou melhor, aqui a força resultante não é Px, então é P seno de θ, igual a M vezes A. Tá bom? Para entender, olha só. No lugar de FR vai entrar Px, que é isso daqui, ó, P seno de θ. Tá aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque na direção do movimento, a única força que existe é a força Px, tá? Então tá aqui.
Agora, olha aqui para essa letra P. Ela representa o peso do objeto. Como é que se calcula o peso mesmo, hein? Massa vezes a gravidade. Vamos substituir isso ali. Muito bem, pessoal. O que eu fiz? Eu substituí aqui, ó, no lugar do peso, eu substituí mg. Aí ficou mg vezes seno θ é igual a m vezes a. Agora, a gente só tem um bloco. Então, essa massa é igual a essa massa aqui. Portanto, o que a gente pode fazer? A gente pode cancelar. Aqui, ó, eu risco aqui, ó, a massa dos dois lados. Não preciso da massa. E agora eu vou reescrever só o que sobrou, tá bom? Sobrou o seguinte. E então, pessoal, a gente vai chegar aqui a aceleração do bloco descendo o plano inclinado aqui vai ser dada por essa expressão aqui, ó, G, a aceleração é igual a G vezes seno de θ. Eu reescrevi o que sobrou, tá? E dei uma ajeitada aqui, tá bom? Ó, a aceleração tá aqui, eu passei aqui para o outro lado, a G seno θ, eu reescrevi aqui. Tá? Que dá no mesmo, é a mesma coisa. Ó, G seno θ é igual a aceleração ou a aceleração é igual a G seno θ. Uma coisa importante aqui e interessante de chamar a atenção de vocês é o seguinte, a aceleração, estão vendo aqui, ela não depende da massa. Então, um objeto descendo o plano inclinado aqui, independente da massa dele, o que interessa para a aceleração é o valor da aceleração da gravidade e a inclinação do plano, ou seja, do ângulo θ aqui. Portanto, desde que não haja atrito, uma formiga ou um elefante descendo o plano inclinado aqui, a conta seria a mesma, tá? A aceleração não depende da massa do objeto que está no plano inclinado. A aceleração depende da aceleração da gravidade e do ângulo de inclinação ali do plano inclinado, beleza? Pessoal, então isso aqui é o que é importante a gente saber em relação ao plano inclinado sem atrito. A gente tem que saber a força que faz com que o objeto desça o plano inclinado é a força Px, tá? Px. E se calcula assim, P vezes seno de θ, onde θ é o ângulo de inclinação e P é o peso do objeto. A força Px é a componente da força peso que faz o objeto descer o plano inclinado. É importante também a gente saber, conhecer a força, a componente PY do peso, que é esta daqui, ó. Essa componente equilibra a força normal, tá? E ela é determinada por P vezes cosseno de θ, onde P é o peso do objeto, que está no plano inclinado, e θ é o ângulo de inclinação. Então, essas duas forças são muito importantes de saber, as componentes da força-peso. E para determinar a aceleração, qualquer objeto num plano inclinado, sem atrito, vai ter a aceleração determinada por G vezes seno de θ, onde G é a aceleração da gravidade e θ é o ângulo de inclinação. Portanto, independente da massa, a aceleração vai ser a mesma. Beleza, pessoal? Então, isso aí é o que a gente precisa saber sobre plano inclinado. Agora, bora fazer exercícios.